Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula aqui de inglês. Você se lembra no último vídeo o que nós estudamos na última aula? Nós estávamos estudando sobre o futuro, né? Como se falar do futuro, que nós usávamos para falar do futuro. E você se lembra que nós estudamos sobre o will? E hoje nós vamos estudar a outra forma de se falar do futuro. Eu já tinha dado uma pincelada com vocês do que a gente usava para se falar do futuro, a outra forma. Vamos ver aí no primeiro slide o que nós usamos, a outra forma de se falar do futuro. Aí está escrito future going to, futuro going to. Nós estudamos no outro vídeo o will, que é utilizado para se falar do futuro também, né? Quem não assistiu, eu sugiro que assista o vídeo anterior, que se fala do futuro do will, utilizando o will, quando nós não temos muita certeza se vai acontecer um fato ou não, nós utilizamos o will. Agora, nesse vídeo de hoje, nós vamos concentrar quando utilizamos o going to para se falar do futuro. Quando nós utilizamos? Vamos aprender aqui hoje sobre isso. Quando podemos utilizar o going to para se falar do futuro. Então, vamos ver já no próximo slide, quando utilizamos o going to, uso do going to. Daí, nessa primeira frase, está escrito: caso você tenha um pouco mais de certeza do que vai fazer, tem mais ou menos planejado algo, então use o going to. Então, no último vídeo, nós usávamos o will, porque a gente não tinha muita certeza se ia acontecer um fato. Agora, quando a gente já planejou algo, a gente já tem mais certeza do que vai acontecer, a gente pode utilizar o going to na frase, porque a gente já tem mais certeza que algum fato vai acontecer. Então, utilizamos o going to. Então, pessoal, sempre quando a gente se deparar ou alguém falar alguma frase utilizando o will ou o going to, nós já sabemos que eles estão falando do futuro, tá? Então, eu sempre dou essa dica quando eu estou ensinando uma matéria, para ficar mais fácil da gente entender o inglês. Então, se alguém falar utilizando o will ou going to, acende uma luz lá na nossa cabeça. Ela está falando do futuro, porque eu sei que quando usa o will ou going to, eu sei que a pessoa está falando do futuro. Então, é fácil da gente identificar, é uma coisa que a gente tem que gravar na mente, para ficar mais fácil da gente entender. Então, aqui eu tenho algumas frases de exemplos aqui, como utilizar o going to, algumas frases de exemplos quando eu uso o going to. Então, a primeira frase aqui de exemplo, eu tenho I'm going to Salvador this year. Então, eu estou certo que vai acontecer. Então, eu utilizei, eu vou a Salvador esse ano. Essa é a tradução. I'm going to Salvador this year. Então, eu tenho aquela certeza, eu já planejei, eu já sei que vai acontecer, então eu estou utilizando o going to. Então, a frase está com going to, peraí, a pessoa está falando do futuro e ela já tem planejado, ela já tem a certeza que isso vai acontecer na vida dela. Então, ela utilizou o going to aqui, tá bom? Daí, a gente tem mais uma frase aqui, a próxima frase. I'm not going to the party next Saturday. Eu já tomei a decisão, eu não vou naquela festa sábado, né? Eu não vou à festa sábado que vem. Essa é a tradução da frase. Então, eu posso usar o going to, porque eu sei que eu não vou àquela festa, tá? Então, aqui, o going to tá na frase aqui, já acendeu uma luz aqui na minha cabeça. Tá falando sobre o futuro. Tá falando sobre o futuro. Daí temos uma próxima frase aqui. We're not going to be here tomorrow. Nós não estaremos aqui amanhã. Nós não estaremos aqui amanhã.
Também já sabemos que não vamos estar ali naquele lugar amanhã. Então já temos a certeza. E a frase tem o going to falando sobre o futuro. É importante a gente gravar que são pequenas coisas que facilitam o nosso aprendizado. Então, às vezes, uma dica é preciosa para avançar nos nossos estudos, para a gente ter aquela facilidade de aprender. Então, algumas dicas são valiosas para o nosso aprendizado. Tá bom, pessoal? Por isso que eu deixo algumas dicas para vocês que talvez vai diferenciar na sua caminhada aí de estudo. Então, vamos para o nosso próximo slide, para a gente ver mais algumas frases, que são mais alguns examples. Então, temos uma outra frase aí com o pronome ela, né? Que é o she, o pronome ela. Temos aí, vocês vejam também que nós tivemos também, lá no início das nossas aulas, uma aula só com os pronomes, porque nós utilizamos muitos pronomes, então nós tivemos uma aula só com os pronomes. Você já está familiarizado com todos os pronomes? Se você ainda não assistiu a aula dos pronomes, eu sugiro que você vá lá no canal e veja as aulas dos pronomes, que é muito importante a gente saber os pronomes e saber a tradução também de todos os pronomes. É uma matéria simples e de fácil entendimento. Então, aqui nós utilizamos o pronome she, que é ela. She is going to travel to England next year. She is going to travel to England next year. Ela vai viajar para a Inglaterra ano que vem. Ela vai viajar para a Inglaterra ano que vem. Então, também aqui, ela já tem definido, ela já sabe que vai viajar para a Inglaterra o próximo ano, o ano que vem. Então, ela utilizou aqui o going to para utilizar nessa frase, porque ela já fez todo o preparo para viajar para a Inglaterra o próximo ano. Então, ela pode usar o going to nessa frase, porque ela já tem a certeza que essa viagem vai acontecer. Daí, na próxima frase, I am going to buy a house when I get married. I am going to buy a house when I get married. Eu vou comprar uma casa quando eu me casar. Também nesse caso, também já fez o planejamento, já sabe que vai acontecer, que quando ela casar, ela vai comprar a casa. Esse é o plano, o plano que ela fez. Então, ela pode usar o going to também nessa frase. Daí temos um próximo exemplo. I am going to have a date tomorrow. Eu terei um encontro amanhã. I am going to have a date tomorrow. Eu terei um encontro amanhã. Também já marcou, já fez o preparo, o planejamento, sabe que vai ter um encontro amanhã. Então, ela pode usar o going to também na frase. Daí aqui, tem uma explicação aqui nessa última frase. O will and o going to usado para todos os pronomes, o que também facilita para a gente no estudo, porque a regra do will e do going to é simples. É utilizado o will e o going to para todos os pronomes, para o I, para o you, para o he, para o she, para o it, para o we, para o you e para o they. Então, não tem muito segredo. Para todos esses pronomes, não vai mudar, vai continuar sendo o will e o going to. Então, fica muito mais fácil da gente gravar, porque a regra é fácil, não tem muito segredo. Então, esses são os pronomes. Eu tinha falado dos pronomes aqui, da aula dos pronomes, mas está aqui também. Está aqui explicando os pronomes também, detalhando os pronomes. Daí a gente tem que saber a tradução, né, pessoal? É importante que a gente grave a tradução, que o I é eu, you é você, o he é ele, o she é ela, o it é usado para pronome e coisas e eventos da natureza, o we é nós, you no plural aqui é vocês, e o they, eles ou elas. Isso aí a gente tem que gravar mesmo, são os pronomes. E à medida que a gente vai sempre
falando os pronomes, a tradução, a gente grava. Então, o importante aqui é enfatizar que o will não muda dependendo do pronome. É a mesma coisa para todos os pronomes, o will e o going to. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido essa matéria bem. Então, se você gostou, dê um like, compartilha, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.